textos da mensagem de hoje, que tem o título de A Salvação da Família. Eu queria explicar a você que durante 40 anos nós pregamos o Evangelho, tendo como base de unidade o indivíduo, a pessoa. Mas na Bíblia tem também a base da unidade para a pregação, a família. Então é possível que você estranhe um pouco, mas preste muita atenção, que a sua família vai ser abençoada. O Espírito vai revelar esses ensinamentos que Deus tem dado a nós através da sua palavra. Tudo é baseado, tudo que falarmos aqui tem plena e fundamental base a palavra de Deus. Então os textos estão em Josué 24:15. Nós temos projetado os versículos aqui, e isso vai provocando as pessoas não trazerem mais suas Bíblias. Os que trouxerem vão continuar trazendo a Bíblia. Abram suas Bíblias em Josué 24:15 e também em Atos 16:31. Eu repito, porque quando eu estou aí sentado, se o púlpito não repete, nem sempre eu consigo abrir a minha Bíblia. Textos desta palavra, salvação da família, são Josué 24:15b, final, e Atos 16:31, que nós vamos ler agora. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, que foi Abraão, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O povo de Deus, depois do deserto, entrou na terra prometida e teve que vencer 2 reis amorreus. E não usaram nenhuma arma. Deus enviou um enxame de abelha e expulsou os amorreus da terra. E aí o Josué termina esse texto dizendo: vocês escolhem quem vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora Atos 16:31. Diz assim, explico primeiro, aqui se trata da conversão do carcereiro de Filipos. Vocês se lembram? Paulo foi preso a mando das autoridades com Silas, e o carcereiro amarrou seus pés, atou seus pés nas correntes, fechou as portas da prisão. E durante a noite, Paulo cantava com Silas, orava, e de repente houve um terremoto, e o terremoto fez com que soltasse as correntes, e as portas da prisão se abriram. E o carcereiro acordou, pegou a espada e ia se matar, porque pensou que os prisioneiros tivessem saído, e Paulo disse: não faça isso, está todo mundo aqui. E aí o carcereiro, aí no versículo 31, Paulo responde ao carcereiro a sua pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta no 31, crê no Senhor Jesus
e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse primeiro parágrafo está no meu livro aí, a família. O plano de Deus em estabelecer a raça humana está centrado, irmãos, na formação da família. E não faz parte do projeto de Deus, absolutamente não faz parte, a infelicidade na família. Isso está no meu livro. Deus nunca cogitou, nem é da sua vontade, deixar de abençoar a família. Teve amém? A Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, não deixa nenhuma dúvida de que da parte de Deus, Ele tem a melhor promessa, a salvação da família. Essa é a melhor promessa para uma família. Promessa de Deus, a sua salvação. Isso nos leva a declarar, como declarou Josué, publicamente seu compromisso diante de Deus e de sua família. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O Otmani, eu cito porque eu li 6 livros sobre família para produzir essa mensagem. E especialmente me baseei em Otmani, num livro que foi escrito em 1981. Ele afirma o seguinte, que a salvação é para a família. E a vida eterna é para o indivíduo. Nós não vamos discutir isso, porque eu estou só citando. Porque as duas coisas, ao final, são a mesma coisa. Os salvos vão para a vida eterna. E o indivíduo se é salvo para a vida eterna, que é a vida futura que aguardamos e temos esperança de participar dela. De fato, irmãos, a Bíblia fala de salvação, e quando fala de salvação, ela toma a família como base. Isso nós estudamos. Ao invés de tomar simplesmente o indivíduo. Numa casa, numa família, a Bíblia toma toda a família para a salvação. Louvado seja Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento. E nós vamos examinar um certo número de versículos bíblicos, a fim de nos convencermos de que a salvação é para a família. Então nós vamos poder pedir a Deus pelas nossas famílias, fundamentados na sua palavra, e crendo, tendo fé no que Deus disse na sua palavra, nós vamos ter e levar os nossos filhos todos à salvação, ao ensino e ao discipulado,
Não vamos ficar só com aquele versículo de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele for grande, ele jamais sairá dele. Não é só ensina. O ensino em Provérbios está incluído todo o crescimento depois da salvação. Aliás, eu preciso citar um versículo para você entender isso. É o versículo 3 do capítulo 17 de João. Não está na minha palavra, mas ajuda muito a entender. João 17, 3. O que fala de Jesus? Para você entender, o que fala? Olha, e a vida eterna é esta, porque o indivíduo é evangelizado para a vida eterna. Mas a salvação da família, eles são salvos também para a vida eterna. E o que significa vida eterna? Eu tenho vários versículos, só vou dar um, para você entender. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Conheçam, aqui está no presente do indicativo, que significa crescimento constante. Não é só ser salvo, receber Jesus, crer e já está salvo. Ele tem que conhecer a Jesus. E os 12 apóstolos ficaram 3 anos e meio para conhecer a Jesus, para poderem ter a autoridade de dar continuidade e início à igreja do Senhor Jesus. Então não é ensinar a criança, simplesmente ela recebe Cristo, é conduzi-la, é discipulá-la, é fazê-la crescer no conhecimento de Deus e de seu Filho amado Jesus Cristo. Isso é vida eterna. Está aqui no versículo 3, de 17 de João. Assim, no futuro, irmãos, os pais não venham a gastar tempo em salvar os seus filhos. Você vê lá nos Estados Unidos, onde eu morei por 3 anos, quando chega numa certa idade, os pais ficam olhando para os filhos saírem. E depois vão ter que evangelizar os filhos do mundo perdido para trazê-los de volta. Mas se fizermos como esta palavra está propondo, isto não vai acontecer. E a igreja local vai ser super abençoada, porque não só ela terá os pais, como terá os filhos, e aí terá os de fora, acrescentando-se a essa igreja. Amém. Então eu termino aqui a minha introdução dizendo o seguinte: o princípio básico da Bíblia é que a salvação de Deus tem como unidade a família. É o que a palavra de Deus nos propõe hoje. Propõe a nossa igreja hoje. A salvação da família. Mas como? Crendo na palavra. A salvação é para toda a família, crendo na palavra. A casa inteira de Noé, irmãos, entrou na arca. O versículo diz assim, e eu pergunto primeiro: você crê isso? Olha só, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração.
Isso está em Gênesis 7:1. E em 1 Pedro 3 fala que toda a casa de Noé foi salva. 8 pessoas. Você crê? A Bíblia diz que Noé era justo, mas não diz que os filhos e as noras eram justas. Só diz que Noé era justo. No entanto, todos foram salvos, pois a salvação não é só para o chefe da casa, para o cabeça da casa, é para toda a família. Quando uma casa se abre para o estudo da palavra, como nós temos feito nos nossos grupos familiares, não devemos apenas pensar em evangelizar os indivíduos do grupo. Creiamos que as famílias que estão nos grupos familiares serão salvas. Muda tudo. Eu estou agora me lembrando, porque eu estou no Velho Testamento, não está aqui na minha mensagem, mas estou me lembrando da circuncisão. O que Deus falou para Abraão? Você tem que se circuncidar, porque o Abraão que era o homem de Deus. Não, circuncida todos os teus filhos de 8 meses que nascerem, filhas. Todos os que você comprar, se forem escravos na tua casa, circuncida, e esses circuncidados serão meu povo. Não é só Abraão. Um cordeiro pascal para toda a casa. Você se lembra disso? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, isso está aí na Bíblia, no versículo de Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 7, fala assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O cordeiro pascal, irmãos, simboliza aqui Jesus. Ele era morto não para um indivíduo, mas para a casa toda. E o seu sangue era colocado na porta para que a família fosse salva. O anjo da morte passaria por cima da casa onde tinha o sangue na porta e não a destruiria. Irmãos, a família recebia a salvação do Senhor. Pergunta, quem que recebia? Resposta, a família toda. Bênção sobre toda a casa. Ainda estou no Antigo Testamento, 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Essa arca aqui não é a arca de Noé, é a arca da aliança. Ela ficou na casa de Obed-edom, o geteu. O que significa geteu? É um músico especial. No Salmo, por exemplo, se você quiser uma música dessa especialidade do geteu, é o Salmo 84, é um deles. Então, Obed-edom, o geteu, o músico especial, né? Na casa dele ficou a arca do Senhor 3 meses. E o Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. A unidade da bênção, irmãos, é a casa, não o indivíduo. Lógico que você está pensando, vai ter que crer, vai ter que usar sua fé, lógico.
Mas a bênção Deus está programando para que ela atinja toda a casa. A casa de Zaqueu, Novo Testamento. Isso está no Lucas 19, 9. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Nós pensamos na salvação vindo para o indivíduo. Nós temos pregado assim, dessa maneira, dessa forma, ao indivíduo. Mas o Senhor declara que a salvação veio a toda a casa. Você crê nessa palavra? Estou perguntando. Lógico que ela veio para o indivíduo. Lógico que ela atingiu a casa toda. Quando nós começamos um grupo familiar na casa, nós devemos buscar a salvação da família toda. Você sabe o que o inimigo anda fazendo com a nossa igreja? Até evangelismo, que é o melhor de todos na palavra, que é abrir um grupo na casa, não está mais acontecendo como antes. Hoje nós vamos ver, como vimos na reunião de líderes, quais são as pessoas aqui que vão abrir suas casas, para que a casa seja abençoada, seja toda salva, e possa abençoar famílias vizinhas todas. Porque a salvação da família é atentarmos que casa inteira se convertam. Tenhamos fé, irmãos. Tenhamos esperança por essa palavra. Vai acontecer se você crê. Amém. A casa de Cornélio. Isso está no Atos 11, 14. 11, 14. Atos 11, 14. Cornélio te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. É a Bíblia que está falando, não sou eu. O Cornélio vai dar essa palavra. Está aqui escrito. Para que você seja salvo com toda a tua família, que está falando aqui. O Cornélio chama os seus parentes, todos, até seus amigos, todos, para ouvir a Pedro. E então, quando Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aqueles que estavam ali reunidos na casa dele, foram todos eles salvos e batizados. Esta é uma demonstração clara de que Deus trata com famílias, mais do que simplesmente com indivíduos. Pergunta, você crê nisso? Ainda não está crendo, eu sei, vai chegar lá. A casa do carcereiro de Filipos. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Vou fazer a pergunta de novo, você pode ter se distraído com alguma coisa. O carcereiro de Filipos pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Será que dá para crer? Vou repetir. Ele vê aquele estrondo, aquele terremoto, abre as prisões, ele quer se matar, e chega, ajoelha diante dos apóstolos: o que eu devo fazer para ser salvo? Resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo,
tu e a tua casa. Pergunto, irmãos, o que é mais fácil? Salvar indivíduos ou salvar famílias? Você já pensou nisso? Pergunto de novo. O que é mais fácil? Salvar indivíduos ou salvar famílias? É a pergunta que eu estou fazendo. Naturalmente, não vamos deixar de evangelizar de indivíduos. Um a um. Para que eles tenham a vida eterna. Mas Deus e os apóstolos sempre incluíram para as famílias a salvação. Então é um privilégio levar as famílias à salvação. Segundo ponto, presta atenção, é Bíblia. O castigo de Deus na família. Segundo ponto, nós falamos da bênção de Deus na família, da salvação de Deus na família. Agora, o castigo de Deus na família. Casa de Faraó, de Gênesis 12, 17, diz o seguinte: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sara, mulher de Abrão. Ele tomou Sara como esposa dele, pecou. Então, irmão, se a bênção vem para a família, a aflição vem também para a família. Falei ontem com o irmão. Se você separa, você vai causar um dano para toda a sua família. Porque Deus é contra o divórcio. Deus não admite a separação de um casal. É preciso consultar a palavra e a igreja. Vejam a casa de Davi. Casa de Davi, eu esqueci de pôr o texto aqui, mas ele está exatamente em 2 Samuel 12, 10. Diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Vocês sabem a história de Davi. Tomou, viu a mulher nua lá, trouxe ela, casou com ela, teve filho com ela, pecou. A palavra família, irmãos, tem aqui nessa mensagem uma tremenda importância. Agora, pois, não apartará a espada do Senhor da família de Davi. O que aconteceu? Morreu o filho, ele chorou tanto, orou tanto, pediu tanto. Seu pecado causou a morte do filho. A esposa, Tamar, foi violentada pelo próprio irmão, a esposa de Davi. E assim tem mais pecado que eu não vou citar. Se você peca, a família toda sofre. Está na Bíblia. Vejam as casas de Datã e Abirão, que está lá em Deuteronômio 11, 6. Deuteronômio 11, 6. E o que fez a Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de Ruben? Como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também o tudo que subsistia e lhes pertencia.
no meio de todo Israel. Irmão, a palavra família, no hebraico, é a mesma palavra casa. Eu não expliquei no começo. Quando a Bíblia fala em casa, é a mesma palavra em hebraico, família. Então, essa casa desses dois aqui, essa casa desses dois, Datã e Abirão, foi tragada. Tudo que eles tinham foi tragado. A família foi. A casa de Abimeleque. O que aconteceu com Abimeleque? Ficou também com a mulher do Abraão. Pecou. Todas as madres, todas as mulheres de Abimeleque, naquele tempo podia ter muitas, todas elas não tiveram filhos. Deus impediu as madres de ter filhos. Todas. Todas as madres das mulheres de Abimeleque foram fechadas por Deus porque ele pecou. Elas não tinham nada com isso, mas era da família. Como Deus abençoa a família, através do seu chefe, do seu cabeça, também traz tristeza à família daquele que peca. Conclusão. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Este, irmãos, olha, este é um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia. Se você não sabia, eu vou repetir. Qual versículo é esse? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Para não dizer que é o mais importante, é um dos mais importantes versículos da palavra de Deus. Não sou eu só que falo, são muitos autores, inclusive o Watchman. Não podemos de forma alguma discutir esta afirmação. A palavra de Deus não diz: crê no Senhor Jesus e você terá a vida eterna. Fala. Ela diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Lógico que você é solteiro, não casou ainda, a salvação é individual. Mas se você é casado, mesmo que você ainda não tenha filhos, como eu estive com 10 casais esses dias, a casa toda vai ser abençoada. Tenham filhos, porque você não casa só para ficar casado. A família foi feita para dar multiplicação, para ter filhos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus trata com os indivíduos pela unidade da família. Se alguém crê no Senhor Jesus, a sua casa será salva. Por que eu estou afirmando? Porque eu já creio nisso. Não está aqui, mas vou dar um exemplo. Eu casei com a Neide. Tive 2 filhos, eu queria 6. Neide não pôde ter. 2. Bilão e Ed estão salvos. Bilão teve Thaís, Maísa e Gabriel. Gabriel, você veio, filho. Se você veio, tem uma cópia aí para você, viu? Os 3 são salvos. Olha, eu posso ir. O Gabriel casou,
teve 3 bisnetos meus. Eu convidei ele pelo jornal para ele estar aqui, porque ele é responsável como cabeça dos 3 filhos e da sua esposa para a salvação da sua família. Os meus 3 bisnetos vão ser salvos. Eu creio nisso. Eu fui salvo pela fé de quem? Aí tem, você precisa ter fé? Tem, lógico. Mas que fé que me influenciou? Fé da minha avó. Você está na Bíblia? Lógico. Quem é que converteu e facilitou a conversão com a fé da avó e da mãe dele? Quem? Hein? Eu não estou lembrando. Timóteo. Por que eu também não posso? A fé do teu pai ajuda você, filho. A fé da tua avó ajuda você, neto. É meu caso. Saí do sermão, mas é cedo ainda. Estou no final. A chave que abre a porta da salvação chama-se fé. Eu vou ter que repetir. A chave que abre a porta da salvação chama-se fé. Fé é um dom de Deus. É um dom divino que é concedido por misericórdia, amor e graça ao indivíduo. Timóteo, apoiado pela fé da avó, está aqui, e a sua mãe, conheceu as Escrituras e deu um bom testemunho. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A igreja de Filipos começou com esta promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu pergunto, foi cumprida essa promessa? Foi. Sim, foi. Por quê? Porque o Filipos, lá o carcereiro, levantou-se, isso também está na Bíblia, no capítulo Atos 16, 34, ele levantou com a sua casa toda, e lhes pôs a mesa, e na sua crença, na sua fé em Deus, alegrou-se com toda a sua casa salva. Glória a Deus. Que acontecimento, irmãos, impressionante. A promessa foi dada ao carcereiro somente. Só o carcereiro ouviu essa promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ninguém mais da casa ouviu. Não está na Bíblia. Mas o carcereiro levou a sua família toda a ouvir Paulo, e todos foram batizados. Glória a Deus. Desse modo, a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, não é difícil de ser cumprida. Os apóstolos fizeram a promessa ao carcereiro. Consequentemente, a família toda foi salva. O cabeça da família tem que explicar. Quem é o cabeça da família? O homem. Ah, mas você fala, eu sou acabado. Se você é viúva, você se sujeita ao seu pastor e você pode ser o cabeça, se for sujeita ao seu pastor, à sua liderança. Exemplo, Lídia, tem marido na Bíblia? Não aparece. O que Lídia fez? Ela estava numa praia, o Paulo e os outros chegaram naquela praia que acharam que era boa para fazer oração ali, encontraram com ela, e termina falando,
ela foi batizada, ela e a sua casa, ela e a sua família, porque ela era a cabeça. Outra que está me vindo agora, a prostituta. Como é que chamava a prostituta, Nilza? Ela escondeu os espias nossos que foram naquela cidade. Fez uma coisa boa para Deus, escondeu. A prostituta. E o que diz a Bíblia? Ela foi salva e toda a sua casa. Glória a Deus, poxa vida, amém. É a promessa de Deus. O cabeça da família, ele pode reclamar de Deus a promessa da salvação da sua família. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. É uma promessa, está na Bíblia. Não é difícil ser cumprida. A cabeça da família, se os filhos têm crido em Cristo ou não têm crido, estão na promessa. Isto não altera nada a decisão do cabeça. Pelo contrário, leva-o a fazer a promessa, a repetir, a crer em Deus, porque o cabeça da família, não eles, os filhos, é que é o responsável por toda a família. O cabeça, então, pode, com fé, afirmar as palavras de Josué diante de Deus e de sua família. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor e não ao diabo. E não ao mundo. Irmãos, estou terminando. Permaneçamos nesta decisão, nesta tarde, nesta manhã, desse domingo que choveu, glória a Deus. O jornal diz que ia chover só à noite, mas Deus resolveu fazer chover a noite anterior, já choveu. Lá na chácara, já molhou tudo. Então, irmãos, permaneçamos nesta decisão e falemos com fé. Você que crê, lógico. Chamando nossas esposas, nossos filhos, se ainda estão em nossas casas, para essa mesma posição de fé. Agarremo-nos a isto, somos os cabeças de nossas famílias. Nossas casas vão crer em Deus. Decidimos ter uma casa que adora. Decidimos, como cabeça da nossa casa, termos uma família que crê no Senhor. Se nós tomarmos essa posição de fé, irmãos, toda a nossa casa eventualmente virá ao Senhor. Se nós crermos realmente, o Senhor vai operar. Deus vai abençoar as famílias nossas, todas. A salvação da família é um princípio tremendo. Um crê e a casa toda inteira é salva. Fique firme, irmãos, diante de Deus, para que a sua família possa vir a ser totalmente transformada, em nome de Jesus. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.